Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta ao Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira, o jornal especial com muita utilidade pública, prestação de serviços e notícias do Parlamento Paulista. Aqui, uma programação especial no combate do estado de São Paulo ao coronavírus, essa pandemia que assola o nosso estado. Estamos no quarto dia de quarentena, essa quarentena que vai até o dia 7 de abril. E você aqui na Rede Alesp fica sabendo de todas as informações. Você não perde nada aqui com a gente. Comigo, a repórter Tayana Conrad. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, Guga. Vamos lá para mais uma hora de notícias. O isolamento social no estado de São Paulo já dá os primeiros sinais de que a curva gráfica de casos de coronavírus no estado começa a se achatar. Olha que boa notícia, hein? Sim, boa notícia. Segundo o levantamento de um pesquisador da Universidade de São Paulo, que será divulgado com detalhes nos próximos dias, com base nas medidas oficiais de isolamento social, o número de casos do novo coronavírus no estado já é menor em relação aos números somados no restante do Brasil. Um dos pontos determinantes para essa melhora, segundo o estudo, foi a rápida ação do governo estadual ao determinar o fechamento de escolas, lojas de serviços não essenciais e isso aconteceu logo nas primeiras semanas de avanço da pandemia. E no final do mês, alguns estoques de sangue começam a se normalizar no estado de São Paulo. Depois de vários apelos à população, as reservas da ProSangue voltaram a um nível adequado. Ainda assim, a entidade afirma que as doações não podem parar, pois os hospitais precisam diariamente abastecer seus estoques de sangue. Então, vale reforçar que as pessoas saudáveis e em condições devem fazer as doações aos bancos de sangue, que têm muito a contribuir para ajudar a atender demandas de saúde de todo o estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E os médicos do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e do Hospital Regional HR de Presidente Prudente, no interior paulista, realizaram captações de órgão de 2 homens que morreram vítimas de acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs, para doações e transplantes no meio da pandemia do coronavírus. Um dos pacientes de quem foram retirados o coração, o fígado, os rins e as córneas tinha 26 anos. Já o outro doador, de 57 anos, foram captados o fígado, os rins e as córneas. Os procedimentos de captação que foram realizados no Hospital Regional de Presidente Prudente foram destinados às seguintes unidades: Coração, Hospital das Clínicas de São Paulo; Fígado, Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos e Hospital Santa Catarina de São Paulo; os rins, córneas, hospitais das clínicas de Marília. Com os procedimentos realizados, o Hospital Regional atingiu em março o maior número de captação de órgãos para transplantes em um único mês, desde que a unidade iniciou esse tipo de trabalho em fevereiro de 2015. No total, foram captados 2 corações, 4 fígados, 14 rins e 14 córneas para transplante. Em todo o ano de 2019, foram 16 entrevistas familiares. Destas, 10 famílias aceitaram doar órgão de seus parentes e 6 se recusaram. Equipes da Polícia Militar realizaram apoio no transporte dos órgãos entre o Hospital Regional e o Aeroporto Estadual de Presidente Prudente. Se você está acompanhando o Jornal da Rede Alesp e quer dar sua opinião ou sugestão, liga para a gente no WhatsApp. O nosso número é 0 operadora 11 98 457 8129 e deixa aí sua mensagem. Participe com a gente nessa programação de utilidade pública e prestação de serviço. Seguindo com o Jornal da Rede Alesp, o isolamento na Espanha foi prorrogado para o dia 12 de abril. O país é o segundo mais atingido pela pandemia de Covid-19. O parlamento votou a prorrogação das medidas de emergência, incluindo o estado de isolamento, que fez com que as pessoas ficassem confinadas em casa, só podendo sair para comprar comida ou remédios.
A Espanha tem quase 50 mil infectados e 4.089 morreram por causa do Covid-19. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta semana, por unanimidade, um pacote histórico de estímulos no valor de 2 trilhões de dólares. O objetivo do governo americano é aliviar as consequências da pandemia do coronavírus sobre a economia do país. O plano deverá auxiliar trabalhadores, empresas e o sistema de saúde. Apoiado pelo governo de Donald Trump, o resultado de longas negociações entre senadores e a Casa Branca. O texto foi aprovado por 96-0. Agora a medida será votada pela Câmara dos Representantes, controlada pelo Partido Democratas, antes de ser promulgada por Donald Trump. O valor do plano do estímulo americano equivale a aproximadamente 10,2 trilhões de reais e representa um montante maior que o PIB brasileiro de 2019, que totalizou 7,3 milhões de reais. No Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira, agora o contato é com o Dr. José Luiz, que é presidente da Associação Paulista de Medicina. Ele fala sobre as medidas adotadas para conter o coronavírus. Doutor José Luiz, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Doutor José Luiz, o senhor representa uma classe médica muito importante neste momento. Qual é a sua avaliação do cenário dessa epidemia de coronavírus no estado de São Paulo e também em todo o nosso país? Bom, particularmente no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Ontem nós tínhamos 2.915 casos confirmados e o número mais importante aqui são 77 mortes. Nós estamos numa fase ascendente desta curva de infectados, né? A notícia boa é que em São Paulo nós estamos começando a nos desgarrar um pouquinho da curva ascendente. Estamos começando a horizontalizar essa curva de mortes, né? Isso ainda é muito cedo para termos certeza, mas isso poderá ser um bom indício de que as medidas que nós temos tomado até esse momento podem ser úteis. Agora, doutor, é importante, né? O senhor falou da curva descendo, essa curva. Tudo isso, na sua opinião, é devido às medidas tomadas principalmente do isolamento social e da quarentena, doutor? Sim, então o isolamento horizontal é muito difícil, mas muito provavelmente ele contribuiu para essa tendência à horizontalização da curva. Essa curva não está descendente, ela nem está horizontal, mas ela está se horizontalizando, ela está deixando de ser tão aguda como estava há alguns dias. Em São Paulo, especificamente, não no restante do Brasil. Agora, doutor, quais as medidas que a associação está tomando, né, para que os médicos aí tenham a melhor estrutura nesse momento, né? Porque o médico realmente é a referência de tudo isso, né? Então, quais as dicas e quais as posições oficiais que vocês dão para a população nesse momento? Para a população, o que nós temos que insistir é nas medidas de higiene, né? As medidas de higiene, o distanciamento social, evitar aquela aproximação afetiva que nós temos com as pessoas, lavar as mãos frequentemente, o uso do álcool gel e o isolamento horizontal. O isolamento horizontal tem se mostrado efetivo. É importante que as pessoas fiquem em casa. Se nós tivéssemos que resumir, fiquem em casa. Todos os que puderem ficar, evidentemente. Muitos aqui não podem fazer.
têm atividades que são essenciais. Não só os médicos são os que estão mais se expondo nesse momento, todos os profissionais de saúde, evidentemente, os médicos fazem parte de uma equipe de saúde, mas existem segmentos que não podem ser esquecidos. Quantos cidadãos aqui contribuem conosco, retirando o lixo de nossas casas e permitindo que nós permaneçamos em isolamento? Quantas pessoas cuidam de levar os alimentos ao supermercado para que eles possam ali ser encontrados? Portanto, e uns podem viver isolados, podem trabalhar isolados, a maior parte dos trabalhadores tem de se expor, e todos estamos nos sacrificando. Portanto, o recado é esse. Os que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Os que não puderem ficar em casa, se exponham o mínimo possível. E, sobretudo, um imenso cuidado com os idosos. Nós temos, a partir dos 70 anos, uma gravidade muito grande nessa doença. Nós temos uma mortalidade dos afetados que ultrapassa 10%. E nós vivemos aqui numa cidade que tem um número muito grande de idosos, né? Em São Paulo nós temos mais de 800 mil idosos, mais de 800 mil cidadãos que têm mais de 70 anos. Toda a nossa atenção é voltada para eles. É importantíssimo que nós evitemos que eles sejam contagiados. Agora, doutor José Luiz Gomes do Amaral, é importante, né? O senhor emitiu uma nota recentemente, exatamente, né? Criticando a história do isolamento vertical, né? Então, o senhor acha muito importante hoje que as pessoas ainda mantenham... Aliás, é importante explicar, né, para a população a diferença entre os dois isolamentos e depois deixar claro a posição de vocês, né? Então, o isolamento horizontal é aquela situação de todos ficamos em casa. Todos que puderem ficar em casa, fiquem. O isolamento horizontal, o isolamento vertical, é o isolamento das pessoas infectadas e das pessoas idosas e com fragilidade de saúde. Então, basicamente é essa a diferença. Entre uma situação e outra, nós temos muitas nuances, né? Então, não é só preto e branco. Nós temos várias tonalidades de cinza aqui que tem que ser entendido. O que nós fizemos não foi exatamente uma crítica ao isolamento vertical. Ele haverá momento de ser usado, mas no presente momento o melhor resultado é com o isolamento horizontal. E nós temos que trabalhar para ele. É muito complexo o isolamento horizontal, sobretudo quando ele se estende por muitos dias. Mas tem-se que atentar para o momento de flexibilizar essa intervenção. Doutor, eu quero agradecer a sua participação nesse jornal da Rede Alesp, em especial numa próxima oportunidade aí a gente conversa sobre outros assuntos. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, estou à disposição. Até breve. Este foi o doutor José Luiz Gomes do Amaral, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina. E agora, no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com a psicóloga Carolina Assis. Ela vai falar um pouco sobre atendimento online em tempos de coronavírus. Carolina, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem. Carolina, a nossa participação via Skype. Vamos conversar um pouquinho, né? Nesses tempos de coronavírus, as pessoas
tem muita demanda aí, ficam presas dentro de casa, né? E começa a mexer, o tal isolamento social começa a mexer aí com o psicológico das pessoas. Eu queria que você explicasse a importância, né? E como as pessoas podem fazer a questão do atendimento online nesse momento. Então, nesse momento eles procuram a gente, né? São 3 psicólogas trabalhando juntas, sou eu, a Sara e a Vivian. Iniciamos esse projeto para dar um apoio emocional nesse período de quarentena. As pessoas podem procurar a gente através do Instagram e através do WhatsApp também, que a gente deixou disponível, né? Na rede social, no Instagram, a gente tem lá o telefone. E é essa forma de contato que eles podem fazer com a gente. A chamada, o atendimento online, ele é feito por chamada de vídeo, dura em torno de 30 minutos, né? Porque não é terapêutico, então é um trabalho bem breve e focado no problema. Agora, quais os benefícios desse tipo de atendimento, né? Na verdade, é uma contingência. Se você está em casa, a única forma que você vai ter é esse tipo de atendimento. Eu quero que você explique os benefícios, se eles são a mesma coisa que uma consulta pessoalmente. Como vocês fazem para deixar o tratamento o mais eficiente possível, Carolina? Como assim eu havia falado, não é terapia. A gente faz mais um apoio emocional, né? O atendimento online, ele tem a mesma eficácia que um atendimento dentro de um consultório, né? O atendimento físico, né? Presencial. E tem a mesma eficácia, tanto que o Conselho de Psicologia, ele regulamentou, né, o atendimento online como também uma forma de eficácia desse tratamento. Temos algumas restrições, né, para não atender determinados casos, mas é só a gente seguir as regras certinho que dá para fazer o atendimento da melhor maneira possível, mesmo sendo online. Doutora Carolina, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, boa tarde. Este foi a participação da psicóloga Carolina, falando aí do atendimento online nesses tempos aí de coronavírus. Vamos lá! 14 grandes companhias internacionais patrocinadoras dos Jogos Olímpicos de Tóquio decidiram manter o apoio ao Comitê Olímpico Internacional. Essas empresas se manifestaram após as Olimpíadas terem sido adiadas para 2021, devido à pandemia de coronavírus em todo o mundo. O dinheiro desses patrocínios é fundamental para o Comitê Olímpico Internacional, já que é uma organização sem fins lucrativos e depende de grandes empresas e da venda dos direitos televisivos. O gasto previsto para as Olimpíadas de Tóquio, que agora acontece em 2021, é de 26 bilhões de dólares. A Universidade Estadual Paulista criou o Comitê Científico Unesp Covid-19 para responder à emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. O objetivo é agregar todas as pesquisas desenvolvidas ou que estão sendo estruturadas na Unesp, no sentido de encontrar respostas no curto, médio e longo prazo para que contribuam na prevenção da doença. Grupos de pesquisa dos diversos campos da Unesp se estruturaram no momento. Existem cerca de 40 pesquisadores de várias unidades da universidade trabalhando na investigação clínica e epidemiológica da Covid em outras frentes científicas. A Unesp também trabalha e se organiza para constituir uma rede de diagnóstico do novo coronavírus, doença que avança na cidade de São Paulo, no Brasil, e existe muita preocupação com a chegada no interior do estado. Para isso, a universidade utilizará o Parque Tecnológico instalado em diversas unidades que cobrem as regiões do estado. Nesse sentido, um grupo de docentes pesquisadores das unidades do campus de Botucatu e do Hospital das Clínicas da mesma cidade está trabalhando na construção de uma metodologia padronizada que detecte a presença do vírus através da reação em cadeia de polimerase em tempo real. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp, prestação de serviço, utilidade pública e notícias
do Parlamento Paulista nessa sexta-feira, nessa pandemia de coronavírus. E você, no 4º dia de quarentena do estado de São Paulo, você fica informado aí de todas as notícias que chegam aqui pra gente, né, Tayana? Você está aqui conosco, Exatamente. trazendo as informações e vamos seguindo aqui, vamos tocando as notícias do Parlamento Paulista. Você pode participar com a gente também pelo Skype, né? Aliás, você pode participar pelo WhatsApp, pode participar pelas redes sociais, você pode baixar o aplicativo da Rede Alesp na Apple Store e no Google Play. Você sempre participa com a gente de forma interativa, sempre ao vivo e sempre fica bem informado pelo aplicativo da Rede Alesp ou no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. E o isolamento social em São Paulo já dá os primeiros sinais que a curva gráfica de caso coronavírus no estado começa a se achatar. Segundo o levantamento de um pesquisador da Universidade de São Paulo, que será divulgado em detalhes nos próximos dias com base em medidas oficiais do isolamento social. O número de casos do novo coronavírus no estado já é menor em relação aos números somados no restante do Brasil. Um dos pontos determinantes para essa melhora, segundo o estudo, foi a rápida ação do governo estadual ao determinar o fechamento de escolas e lojas de serviços não essenciais logo nas primeiras semanas de pandemia. No final do mês, alguns estoques de sangue começaram a se normalizar no estado de São Paulo depois de vários apelos da população. As reservas da ProSangue voltaram a um nível adequado. Ainda assim, a entidade afirma que as doações não podem parar e que os hospitais precisam diariamente de sangue. Então vale reforçar que as pessoas saudáveis em condição de fazer doações aos bancos de sangue têm muito a contribuir para ajudar e atender a demandas da saúde no estado de São Paulo. Este é o Jornal da Rede Alesp, sempre informando com prestação de serviço com utilidade pública. Nesta sexta-feira nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com muito mais no Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Eu já volto. Até já! Você acompanha Jornal da Rede Alesp.